nessa videoaula, nós iremos falar sobre avaliação do projeto integrador. Então, vocês já viram o que é o projeto integrador e as orientações gerais para o desenvolvimento do projeto integrador. Agora, nós vamos falar da avaliação do projeto integrador. Vamos comigo até a lousa? A nota final, então, ela é composta assim. A gente tem a nota 1, que vale 40% da nota final, e a gente tem a nota 2, que vale 60% da nota final. A nota 1, ela equivale à integração das notas recebidas no plano de ação e no relatório parcial. E a nota 2 é a integração das notas do vídeo e do relatório final. Lembrando aqui uma coisa bastante importante de vocês notarem. A correção do relatório está vinculada à entrega do vídeo. Então, nós precisamos receber de você o vídeo também para que a gente possa fazer a correção do seu relatório, tá? Então, eu vou falar agora sobre cada um dos instrumentos, tá bom? Vamos lá. Plano de ação. A gente tem aqui um modelo de plano de ação que também está dentro do ambiente virtual de aprendizagem, com todas as orientações que vocês precisam para o preenchimento. Mas aqui, a gente tem aqui, ó, então, uma tabelinha, aqui, o item 1, que é a identificação do grupo. Então, o que a gente está pedindo aqui para vocês? Preencher com o nome e RA dos integrantes do grupo. Depois a gente tem quinzena de referência. Então, eu vou preencher com a quinzena de referência. O que isso significa? Por exemplo, se eu tiver na segunda quinzena, eu vou preencher com 2 aqui, tá bom? O objetivo da quinzena. Normalmente, o objetivo ele vai estar relacionado àquela linha do tempo que a gente desenhou para vocês, tá? Então, na semana 1, por exemplo, é aproximação ao tema e escolha do lugar de desenvolvimento do projeto. Então, esse seria o objetivo da semana, da quinzena 1, por exemplo, tá? Esse é o objetivo, então. Aí, você tem aqui um item de tarefa, que significa a ação que será desenvolvida. Então, aqui vocês vão descrever qual atividade deve ser desenvolvida por cada membro do grupo, tá? Depois a gente tem aqui integrante responsável por cada uma das atividades descritas no item anterior, na linha anterior. E finalmente você tem a data de conclusão da atividade, tá? Por cada membro. Então assim, a gente está pedindo que vocês façam um plano de ação que contemple todas as semanas. Então a gente quer que vocês organizem uma reunião, seja ela presencial ou virtual, e a partir do desenho completo do projeto integrador, sabendo quais são as ações que devem ser realizadas, que vocês pensem aí num plano para ser desenvolvido por cada integrante do grupo. Vocês terão algumas semanas para poder pensar nisso, não é uma coisa, tem uma data de entrega dentro do ambiente virtual de aprendizagem, então fiquem atentos a ela, mas vocês terão que se organizar, então, para identificar quais são as ações, quais são as tarefas que devem ser cumpridas e quando elas devem ser cumpridas por cada um dos grupos. Então, o plano de ação nada mais é do que um projeto, uma organização, né, do trabalho em grupo, tá? E ela é importante por quê? Porque ela vai ajudar vocês a entenderem qual é o papel de cada um dentro do grupo, tá? E também para que o corretor da atividade possa verificar qual foi a ação de cada integrante dentro do projeto, né? Se está atrasado, por que está atrasado? Por que está mais rápido, né? Pode ser o contrário também. Então, esse instrumento, ele é super importante para que vocês consigam, além de se organizarem como grupo, mas que a pessoa que está acompanhando o projeto integrador de vocês também consiga entender qual foi o papel de cada integrante dentro do desenvolvimento do grupo, né? Como eu comentei no vídeo anterior, no vídeo de orientação do projeto integrador, a gente fala que o trabalho em grupo ele é um trabalho complexo, porque eu trabalho com pessoas que pensam muitas vezes diferente de mim. E isso também é um aprendizado. Então, esse instrumento é o momento de todo mundo se alinhar dentro do grupo, de conseguir construir algo em conjunto, tá bom? Então, esse é o plano de ação que vocês têm que entregar na quarta quinzena, tá bom? Junto com o relatório parcial. Então, até lá, quarta quinzena significa praticamente 2 meses, né?
Então, vocês terão bastante tempo para conseguir identificar quais são as ações que devem ser cumpridas até o final do projeto, tá? Então, não é uma coisa que vocês têm que entregar tão rápido, mas é importante que vocês se organizem, que vocês consigam estabelecer locais, por exemplo, de trabalho, ou como eu disse, no Hangouts, no WhatsApp, né? Instrumentos de conferência online, ou mesmo no espaço do polo, tá bom? Aí a gente tem, dentro da nota 1 ainda, a gente tem o relatório parcial. E aqui eu trago o que esse relatório parcial precisa ter para que vocês sejam avaliados. Então a gente tem aqui o título, tá? Frase curta que sintetiza o foco do trabalho, título tranquilo. Depois a gente tem a introdução, que é uma parte breve e que o assunto é apresentado como um todo, indicando também quais são as disciplinas que auxiliaram no desenvolvimento do trabalho. Então, vocês já cursaram várias disciplinas, vocês podem aproveitar o que vocês já estudaram nessas disciplinas para dentro desse projeto integrador e para dentro desse relatório. Depois a gente tem a parte do desenvolvimento, indicação, que aí, né, a gente tem a indicação dos objetivos, do problema que será respondido e também como se dará a pesquisa, né, a metodologia, tá bom? Então, tudo isso é parte do relatório parcial. E, finalmente, as referências que foram usadas para concluir esse trabalho parcial, tá? É um trabalho parcial, então ainda vocês terão, depois de entregue essa parte do trabalho, vocês ainda terão 2 meses praticamente para trabalhar em cima desse projeto, tá? Tendo recebido todos os feedbacks, tanto da correção, né, do trabalho, quanto também do feedback que vocês podem receber da comunidade onde vocês estão desenvolvendo a pesquisa de vocês, tá bom? E aí, a gente entra agora na nota 2. O que é a nota 2? Lembra que a nota 2 era composta pelo relatório final e também por um vídeo, certo? O que a gente precisa ter no relatório final? Vamos lá. O título, que vocês já definiram no trabalho anterior, né, no relatório parcial, mas que vocês podem fazer algum ajuste se for necessário. O resumo, tá? Que aí é uma breve síntese do que foi desenvolvido no projeto, tá? Existe um modelo, inclusive, que a gente colocou no ambiente virtual de aprendizagem para vocês poderem utilizar como base, né? Não precisa seguir exatamente a risca, mas é importante que aqueles elementos que estão lá previstos estejam contidos aqui, né? Nessa estrutura aqui básica. Então, um resumo em até 250 palavras, a introdução, que parte dela vocês já fizeram no relatório anterior, no relatório parcial, o desenvolvimento, certo? Que também foi parte realizado no relatório anterior, e aí você tem resultados. E aí o que é o resultado? Isso é importante. Lembrem-se que o projeto integrador, ele está relacionado, está vinculado, muito próximo mesmo, à prática. Tá? Então, o que a gente espera no relatório? Que ele seja um relatório que descreva algo prático, tá? Algo prático, lembrem-se disso, isso é muito importante. Por isso que nos resultados, a gente espera que vocês foquem essencialmente naquilo que foi desenvolvido para responder a pergunta que vocês estudaram ao longo do semestre. Então aqui, ó, consiste na indicação de qual foi a solução trazida pelo grupo e os passos de sua construção. Então, de novo, lembra que eu comentei no vídeo de orientação do projeto integrador que a gente normalmente faz protótipo 1 e protótipo 2? É nesse lugar que esse protótipo 1 e protótipo 2 entram, tá? A gente utiliza a palavra protótipo, mas quando a gente fala sobre isso, na verdade a gente está querendo dizer que foi a solução, tá? Então, é importante, nesse momento, colocar qual que foi desenvolvido inicialmente e qual foi a solução final, tá? Pensando sempre que vocês vão, o ciclo, né, de idas à comunidade, ao lugar que vocês estão desenvolvendo a pesquisa, é constante, né? Então, quais foram as sugestões que essas pessoas, né, que esse ambiente, esse contexto deu para vocês, e vocês incorporam de um protótipo para o segundo protótipo, da primeira solução para a segunda solução. E é isso que tem que ficar visível aqui na parte de resultados, tá bom? Daí a gente tem depois considerações, que basicamente são considerações finais do trabalho. Vocês podem retomar os objetivos que vocês tinham, depois identificar qual foi o contexto escolhido, né? Tudo que já foi basicamente feito, é mesmo um fechamento do projeto, né?
E aí trazer quais foram as contribuições identificadas pelo grupo. Então, por exemplo, sei lá, o grupo conseguiu desenvolver um aplicativo para os passageiros de ônibus conseguirem verificar onde que está o ônibus até ele chegar no ponto, né? Por exemplo. Então, assim, quais são as contribuições? Por que foi feita essa pesquisa? Então, vocês precisam retomar tudo isso, né, que foi colocado durante o trabalho nas considerações finais, destacando como que vocês conseguiram ajudar as comunidades em que vocês se inseriram para desenvolver esse projeto integrador, tá? E aí, finalmente, as referências, que foram as referências utilizadas no projeto como um todo. Aí já não é mais só do trabalho parcial, né, do relatório parcial, mas também do relatório final. Então, essa é a estrutura do nosso relatório final, tá bom? E aí a gente tem o vídeo, que é a última nota, que é o último instrumento, né, de avaliação para a nota 2. O que é o vídeo? Vamos lá. O vídeo é uma apresentação da solução de 5, né, que vocês devem gastar de 5 a 10 minutos para 5 a 10 minutos, tá, gente? Para apresentar a solução desenvolvida, tá? Então, de novo, o que deve ser mostrado nesse vídeo é a solução desenvolvida, tá? Todo o detalhamento do projeto, as bibliografias que vocês leram, tudo que vocês estudaram, elas estão muito mais bem definidas e resolvidas, né, dentro do relatório parcial e do relatório final. Esse vídeo é basicamente para dizer para a gente o que vocês resolveram, que problema vocês resolveram e como vocês resolveram, qual é a solução, tá? E aí, então, eu elenquei aqui algumas perguntas que vocês precisam fazer e que vocês precisam responder no vídeo e que eu acho que vai facilitar um pouco na hora de pensar esse vídeo. Então, assim, onde o projeto foi desenvolvido, qual o problema foi identificado e como o problema foi resolvido, né? Qual foi a solução adotada e como ela funciona. Se ela for um aplicativo, a gente quer ver o aplicativo funcionando. Se ela for uma atividade de dentro de sala de aula, a gente quer que essa atividade seja explicada, o funcionamento dela, tá? Uma coisa importante que vale a pena dizer é que quem for fazer projeto em escolas e tiver contato com menores, a gente não pode fotografar esses menores sem autorização dos pais, tá? Então, se por um acaso o teu projeto for relacionado a algo que foi feito dentro da sala de aula, é interessante que, por exemplo, é um jogo, fotografa o jogo, demonstra como esse jogo funciona. Evite fotos de pessoas menores, né, de crianças, no teu vídeo do projeto integrador e também dentro do relatório, tá? Tenta fotografar o objeto em si criado. Então, se for uma prática, tenta demonstrar para a gente, por exemplo, a gente tem várias técnicas para demonstração de protótipos. Não precisa necessariamente ser uma foto. Pode ser um desenho do processo, pode ser um storyboard, um desenho das fases do acontecimento, ou mesmo, lembra que eu comentei no vídeo de orientação do projeto integrador que a gente poderia utilizar o mapa mental? O mapa mental também é uma forma de demonstrar o teu protótipo, tá? Então, a tua solução. Então, é importante que você pense em formas de demonstrar essa solução mesmo, evitando foto de menores. O mesmo vale para os outros cursos, né, que não são exatamente ligados a grupo de menor, como é o caso da licenciatura em sua maioria. Então, enfim, voltando aqui, a ideia do vídeo é essa, que vocês demonstrem como o vídeo, né, como a solução pensada foi desenvolvida, tá? Então, essa é a nota 2 do vídeo, e sem o vídeo não há correção do relatório, tá bom? Opa! E aí, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Não esqueçam de olhar o ambiente virtual de aprendizagem, o material que está disponível lá, tanto que fala um pouco mais em detalhes desses instrumentos, a gente tem modelos de arquivos dentro do ambiente virtual, para que vocês possam preencher, fazer todo esse preenchimento desses instrumentos de avaliação. Fiquem atentos aos prazos, se organizem nos grupos para organizar, para efetivar o plano de ação. Então, fiquem atentos a todo o conteúdo do ambiente virtual de aprendizagem,
que está bastante recheado de material para que vocês concluam o projeto com o maior sucesso do mundo, tá bom? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo.